E nos preparando para esse período de grupos pequenos é que temos trabalhado nesses 3 domingos uma série chamada O Véu se Rasgou. Começamos no primeiro domingo, a intenção era encerrar hoje, de certa forma, as 3 coisas que eu queria falar eu vou encerrar hoje, mas eu vou ainda mais um domingo para trabalhar, não de forma, as questões sagradas, mas principalmente como é que era a igreja no seu início, diante daquilo que nós ouvimos e o que nós podemos aprender com essa igreja no início. No exato momento em que Jesus entregou a sua vida lá na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O preço havia sido pago, o plano havia sido consumado, um novo e vivo caminho foi aberto naquele momento e todos nós fomos convidados a andar por este novo e vivo caminho. O véu do templo rasgado abriu para nós a possibilidade de nos aproximarmos de Deus. Nós podemos usufruir da presença de Deus, pois Deus se tornou mais próximo. Deus veio montar a sua tenda entre nós, Deus veio habitar entre nós. Ele não está mais no templo, Ele não está mais atrás de um véu no Santo dos Santos, Ele não habita mais um lugar específico, mas Ele veio habitar entre nós. Melhor que isso, Ele veio habitar em nós. Não havia como Deus estar mais próximo do que habitando em nós. Não havia como Deus demonstrar essa presença, a não ser através de Cristo Jesus, que veio, se tornou homem, assim como eu e você, um ser humano, e habitou entre nós. E depois o seu Espírito, que foi enviado para morar dentro de cada um de nós. Então todos os lugares se tornam sagrados, não há apenas um único lugar sagrado, não há apenas o templo, mas todos os lugares são sagrados, pois onde eu estou, Deus ali está, e se Deus ali está, esse lugar é santo, esse lugar é consagrado. O véu do templo rasgado aboliu também a necessidade de outro mediador entre nós e Deus. Não há mais a necessidade de um sacerdote. Cristo Jesus se tornou o nosso sumo sacerdote. Ele adentrou o Santo dos Santos para de uma vez por todas, através do seu sacrifício, da sua morte, oferecer um sacrifício definitivo. Não há mais a necessidade de derramamento de sangue, não há mais a necessidade de sacrifícios, não há mais a necessidade de alguém intermediar o processo, porque todos nós hoje temos livre acesso a Deus, todos nós podemos nos aproximar de Deus. Por isso, todos nós nos tornamos sacerdotes. Não há mais um sacerdote, ou não há necessidade de um ministério sagrado, não há um ministério sagrado. Todos os ministérios são sagrados, todos os ministérios, todo o serviço, todas as pessoas que servem são sagradas e consagradas ao Senhor no seu trabalho, então todos nós podemos servir ao Senhor. E hoje nessa terceira mensagem eu quero trabalhar com você um terceiro benefício conquistado para nós na cruz, ali naquele rasgar do véu. Hoje nós falaremos sobre o dia sagrado. Infelizmente, há a ideia de um lugar sagrado, o templo. Foi acrescentada a ideia de um ministério sagrado, o sacerdote. E a essas 2 ideias foi acrescentada uma outra ideia que é o do dia sagrado, no nosso caso, o domingo. Nós aprendemos até aqui que não existe apenas um lugar sagrado. O templo é apenas mais um lugar onde Deus está, porque nós estamos neste lugar. Aprendemos que não existe um ministério sagrado. O ofício pastoral é apenas um dos muitos ministérios que compõem o corpo de Cristo. E hoje eu quero mostrar para você que não existe um dia sagrado. O domingo é apenas mais um dia, talvez seria o ápice, mas é apenas mais um dia onde nós podemos cultuar e servir ao Senhor, pois todos os dias são sagrados. Se eu entendo que existe um dia sagrado, significa que eu tenho 6 dias que não são. E em Cristo não existe essa mentalidade. Então eu quero trabalhar um pouquinho, eu vou ler um texto no princípio, mas esse texto eu vou trabalhar exaustivamente semana que vem com vocês. Hoje é apenas para que você entenda aquilo que eu quero dizer e qual é a mensagem do Novo Testamento, a mensagem para nós como igreja. Diz Atos capítulo 2, no verso 46, o seguinte:
todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Esse é o início da igreja, registrado em Atos capítulo 2, logo após a descida do Espírito Santo ali no cenáculo, que vai ser uma nova série no mês de abril. Quando o Espírito Santo desce no cenáculo, a informação que temos no final do capítulo 2 é que todos os dias, não só os sábados, ou não só os domingos, mas todos os dias, e no final do verso 47 diz que diariamente o Senhor acrescentava. Todos os dias estavam juntos e diariamente o Senhor acrescentava. Então, para o nosso entendimento, para que você entenda como chegar aí, nós vamos trabalhar como fizemos nas duas últimas mensagens: Antigo Testamento, Novo Testamento, história da igreja e desafios para os nossos dias. Antes da gente partir aí para o Antigo Testamento, eu preciso dizer para você o seguinte: a mensagem vai demorar mais tempo aqui. Eu preciso que você entenda a respeito do Shabat, para que depois você entenda. Vai ser daí bem curtinho, Novo Testamento e história da igreja curtíssimos, mas a maior parte do tempo eu vou ficar aqui, para que você entenda. Essa semana, só para você ter uma ideia, só sobre o Antigo Testamento eu escrevi 30 páginas. Das 30 páginas, eu excluí 27 e fiquei apenas com 3. Eu resumi o que eu escrevi em 30 em 3, para que eu pudesse falar com você. Só sobre esse tema, eu poderia ficar pelo menos uns 4, 5 domingos só trabalhando esse tema do Antigo Testamento. Então eu vou condensar, mas eu quero que você entenda muito bem, porque tem muita gente com dúvida. Eu já vi muita gente perguntando: pastor, por que domingo e não sábado? O que aconteceu? Você precisa entender aqui a mensagem do Antigo, e depois vai ser muito fácil você entender o Novo e o que aconteceu na história da igreja. Quando nós falamos no Antigo Testamento em dia sagrado, na nossa mente vem, com toda certeza, o sábado. Temos na língua hebraica o verbo Shabat. Shabat. E o que significa Shabat? O verbo. O que significa Shabat? Significa, tem muitas coisas. Significa repousar, fazer cessar, descartar, fazer fracassar, celebrar, afastar-se, sofrer necessidade, guardar, tirar, acalmar, aquietar. A mesma palavra pode ser traduzida, e está traduzida no Antigo Testamento, nessas mais diferentes formas. Então eu posso dizer, por exemplo, que Shabat, usando o verbo, que Shabat eu estou descansando, mas Shabat eu posso dizer que eu estou celebrando. Aquietado, Shabat, aquietar, ou celebrar, a mesma palavra. Então você percebe a variedade, há uma grande variedade. Certamente não há um consenso com relação à utilização da palavra Shabat, do verbo. Todavia, a maioria dos estudiosos, quando você pesquisa, a maioria dos estudiosos tem um consenso, né? Que quer dizer não descanso. Shabat não quer dizer descanso, mas Shabat quer dizer cessar. Shabat quer dizer fazer uma pausa, parar. É essa a ideia da palavra Shabat, do verbo Shabat. E se o verbo Shabat significa cessar, parar, fazer uma pausa, o substantivo que vem do verbo Shabat, o substantivo que também é Shabat, o substantivo deve ser entendido como um intervalo, entendido como um tempo, uma pausa entre períodos, um tempo separado para propósitos específicos. Então, Shabat, no sentido que muitas vezes na minha e na sua Bíblia vai estar apenas como sábado, por trás dessa palavra sábado, o substantivo Shabat, quer dizer um intervalo, uma pausa,
um tempo para ser separado para um propósito específico, um tempo entre períodos, uma pausa. O Antigo Testamento nos informa repetidas vezes como é que Deus desejava ser adorado. E quando Moisés recebeu ali as tábuas da lei, e Moisés recebeu as orientações, como já vimos, a respeito do tabernáculo e a respeito do sacerdócio, ali também existia leis a respeito de festas e a respeito do Shabat. Deus entregou o que ele queria, quais as festas que ele queria. Existiam muitas festas, festa de colheita, festa da Páscoa, existiam festas relacionadas a luas, aquilo que nós não damos a menor importância. E talvez se eu perguntasse para você em que lua nós estamos, em que período de que lua nós estamos, muitos de nós, ou talvez a maioria, a esmagadora maioria de nós não saberia em que lua estamos, porque nós não damos importância para isso, a não ser que você seja um pescador e que está muito atento à lua, a não ser que você acredite que, dependendo da lua, você deve ou não cortar o seu cabelo, porque a lua cheia o cabelo enche, porque a lua minguante o cabelo fica minguado, sei lá, tem muita gente que acredita, né, em muitas coisas. Aí você talvez olhe para o calendário para saber qual lua nós estamos, mas caso contrário, nós não damos a menor importância. Mas, naquele tempo, a cada ciclo de 8, 9 dias, a cada mudança de lua, havia então ali uma festa, uma celebração. Era assim que Deus queria ser adorado. A cada tempo, a cada estação, a cada momento, era um tempo para Deus ser adorado pelo seu povo. E entre as festas, destacando-se delas, existia o Shabat. O Shabat estava numa categoria separada, distinta. O Shabat é peculiar no sentido de não ser determinado de modo algum por alguma coisa. Ele é simples, 6 dias mais um dia. A lua, se fosse assim, vamos supor se a lua mudasse também a cada 7 dias certinho. Então, por exemplo, saberíamos que num domingo ou num sábado, tal lua começou, no outro sábado tal lua, no outro sábado tal lua e no outro tal lua, e pronto, acabou. Ou seja, seriam ciclos exatos, mas não é o nosso caso. As luas variam de horas, de momentos, e também, agora com relação ao Shabat, não. 6 dias mais um dia. O Shabat era o dia do ciclo de 7 dias, e era o dia preferido diante dos demais, era o dia de Deus, era o dia para Deus, era um dia separado para o culto, separado para a alegria, para contentamento, para a confraternização. Deus insistia em chamar o Shabat de seu, é o Shabat do Senhor. E foi o próprio Deus quem estabeleceu esse padrão. Quem estabeleceu o padrão do Shabat? Deus. Quando nós olhamos para a criação, ali está estabelecido o Shabat. No princípio não tinha tempo, não tinha dia, não tinha noite, e Deus não precisa de tempo. Deus é atemporal. O tempo é para mim, o tempo é para você, nós precisamos do tempo. Eu preciso do dia, eu preciso da noite, eu preciso de um relógio, tire o relógio, tire o celular, fique num lugar fechado, você não sabe a hora. A partir do momento que você olha para o relógio, você sabe a hora. Às vezes quando nós estamos sem relógio, sem celular, nós estamos trabalhando, e de repente a gente fala, nossa, eu estou com uma fome, que horas será que são? Aí você vai olhar para o relógio e já passou do horário de almoçar ou de comer, porque você estava tão entretido com tanta coisa e você esquece. Agora quando nós olhamos para o dia, olhamos que está escurecendo ou está amanhecendo, olhamos para o relógio, nós precisamos do tempo. Deus não. Deus é um ser atemporal, mas por mim e por você, Ele criou o tempo. Então no primeiro dia Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou luz dia, e trevas noite. E foi assim o primeiro dia. Houve tarde, houve amanhã, dia primeiro. E assim por diante, houve o primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Mas quando nós chegamos no 7º dia, Deus então faz uma pausa. Olha aí, o Shabat. Deus faz uma pausa, Deus cessa a sua obra. E Deus está me ensinando, através desse princípio, que existem dias para criar, e existe um dia para não se criar. Existem dias para trabalhar, mas existe dia que eu preciso cessar o meu trabalho.
É exatamente este princípio que está lá em Gênesis. Isso foi registrado para mim e para você, para que nós entendêssemos qual é o padrão de Deus. E o padrão de Deus é dias de trabalho, 6, e um dia de descanso. 6 dias onde eu sou criativo, onde eu crio, mas um dia onde eu cesso a minha criação, onde eu paro o meu trabalho. Quando nós lemos no hebraico que Deus descansou, nós encontramos, na verdade, que Ele sabateou. Ou seja, o que Deus fez então? Deus não descansou. Você crê que Deus precisa descansar? Deus não precisa descansar. Você acha que Deus, quando terminou o 6º dia, Ele terminou, fez o homem, fez a mulher, e ficou ali talvez um tempo debruçado, fazendo da terra um boneco, e soprou, aí veio o homem, veio a mulher e tal, Deus criou, e Ele colocou a mão nas costas, e falou, ai, eu não estou aguentando de dor, meu Deus não pode falar meu Deus, né? Para quem que Ele fala, meu Deus, ai, que dor nas costas, eu preciso de um dia de descanso, como eu estou cansado. Esse sou eu e você, não é assim? Naquela semana pauleira, aí você chega talvez no sábado, quando você termina e fecha a loja, fecha tudo lá e vai para casa, e às vezes você estende as pernas assim e fala, meu Deus, que semana. Esse sou eu e você. Deus não precisa de descanso. Deus não se cansa. O Salmo 121 mostra isso. Deus não se cansa, Ele não se fadiga. Deus não dorme, Ele não dormita. O guarda de Israel não dorme. Então, Deus não descansou no sentido de ficar ocioso, no sentido de, eu preciso relaxar um pouco o meu corpo, porque eu estou muito cansado. Deus não tem corpo, Ele é espírito. Não existe essa concepção do descansar de Deus. Então, o que quer dizer que Deus sabateou? Ao invés de descansar, como a mentalidade que temos, o que eu olho? Que Deus celebrou. Deus olhou para a sua criação, para os 6 dias de trabalho e fez assim, valeu a pena, foram dias maravilhosos e que perfeito, tudo é muito bom, tudo está perfeito, tudo está lindo, tudo é funcional, tudo é maravilhoso. Ele olhou para o jardim, Ele olhou para o homem, para a mulher, olhou para os animais, para os pássaros, para o oceano, para a terra, para as árvores, Ele olhou para tudo e falou que coisa linda. Ele olhou para o universo, para as estrelas, para o sol, para a lua, para tudo que Ele tinha criado, falou que coisa linda, tudo isso é lindo demais, maravilhoso demais, perfeito demais. Ele celebrou, sabateou, Ele celebrou. O que Ele fez quando eu digo que Deus sabateou? Ele cessou, ou seja, tudo que eu tinha para fazer, com relação à criação eu fiz, tudo que tinha para criar, eu criei. Houve 6 dias onde eu trabalhei, exaustivamente trabalhei, eu fiz do bom e do melhor, perfeito. Ele então cessa a sua obra, Ele cessa, isso significa o sabateou. Não há uma ênfase no número 7, como se o número tivesse separado do 6, não, a ênfase aqui é um padrão, 6 dias, um dia, 6 trabalho, um descanso, 6 cria e um cessa de criar, 6 trabalha e até exaustivamente, mas um olha para tudo que foi criado e celebra tudo aquilo que foi feito. Assim que Deus estabeleceu, Ele é o Senhor do tempo, Ele não é o Senhor do sábado, do Shabat, Ele é o Senhor do Shabat, mas também do domingo, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta. Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor de todas as coisas, e estabeleceu este padrão, não visando a Ele, mas visando fazer parte da minha e da sua vida. Isso faz parte de cada um de nós. Existe um propósito no mundo criado, particularmente com relação a essa situação, para que haja um relacionamento entre Deus e a sua criatura, entre o homem, criatura, e o seu Criador. Portanto, está diante de nós um padrão, um ciclo que foi instituído por Deus. É uma ordenança na criação. Existe, em outras palavras, uma 7ª porção que deve ser dedicada ao Senhor. 6 dias são seus, mas um dia dele. Lembram do dízimo? 90% é seu, mas 10% é dele. Há um padrão. 90 você faz o que você quiser, mas 10 não pertence a você, é meu. 6 dias você faz o que você quiser, mas um dia pertence a mim.
Há um padrão estabelecido aqui. No jardim, era um tempo para o homem guardar as suas ferramentas, era um tempo para o homem se distanciar o máximo possível das tarefas ali do jardim, dos animais, e entrar em comunhão com Deus. Entenda, Adão e Eva não saíam do jardim. Adão e Eva não deixavam o paraíso. Não deixavam seus afazeres diários, mas no meio de tudo aquilo, o máximo possível, eles se dedicavam e se voltavam para o Senhor, para escutar o Senhor e também para falar ao Senhor. No 7º dia da criação, Deus cessou o seu trabalho criador, declarou o seu trabalho concluído, acabado, mas Deus não abandonou a criação. E Deus também não parou de trabalhar. Porque se o nosso Deus parar de trabalhar um único dia, tudo sucumbe, tudo acaba. O nosso Deus não parou de trabalhar. Ele não dorme, Ele não dormita, Ele está trabalhando, segundo Jesus, Ele está trabalhando até hoje. Até hoje Ele está trabalhando. Aquilo então que deveria ser algo tão natural e simples, depois se tornou lei. Todos nós sabemos que a essência da lei, por mais abrangente que ela seja, não pode ser resumido aí, bom, até pode, né? Nós temos a lei, os 10 mandamentos, são 10 mandamentos, a forma como nós o conhecemos, mas aí é decálogo, são 10 palavras, no hebraico nós temos 10 palavras, que não tinha como para nós ficar 10 palavras, só por exemplo, não matarás, que no hebraico é uma palavra só, tá certo? Nós somos 2, não tem como ficar decálogo, então chamamos de 10 mandamentos, mas os 10 mandamentos, quando nós pegamos a essência dos 10 mandamentos, Jesus soube resumir muito bem, são 10, mas ele resumiu esses 10 mandamentos em 2, e a gente pode resumir os 2 em uma única palavra. Como é que Jesus resumiu os 10 mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como é que a gente resume então os 10 mandamentos? Amor, amar a Deus e amar ao próximo. E aí a gente entende, porque eu amo a Deus, eu não tenho outros deuses diante de mim. Porque eu amo a Deus, eu não faço para mim imagens de escultura e nem me prostro para adorar diante dessas imagens. Porque eu amo a Deus, eu não coloco o nome de Deus no meio de qualquer coisa. Porque eu amo a Deus, eu separo um dia da minha semana, eu separo para eu cultuar, honrar, celebrar este Deus. Porque eu amo o meu pai e a minha mãe, eu honro e obedeço o meu pai e minha mãe. Porque eu amo o meu próximo, eu não mato, eu não roubo, eu não cobiço o que ele tem, e assim por diante, não adultero, eu não fraudo, eu não prejudico, e assim por diante. Repare que tudo está em torno do amor, porque eu amo a Deus e porque eu amo a pessoa que está próxima a mim. Quando nós olhamos para esse sentido, a gente pode entender o 4º mandamento. Lembra-te do dia do Shabat, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o Shabat, dedicado ao Senhor o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem os teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. E por quê? Pois em 6 dias, olha o padrão, em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. No 7º dia ele sabateou, porque o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Repare isso. O Shabat devia ser lembrado e adequadamente observado segundo a vontade de Deus. Este dia devia ser um dia de pausa na sequência das atividades diárias. As referências à criação e ao ciclo estabelecido por Deus está de forma muito clara aí. É um tempo para o culto, é um tempo para as pessoas terem comunhão com Deus. Mas é interessante que antes mesmo do 4º mandamento ser estabelecido, aí em Êxodo capítulo 20, Deus já tinha mostrado e ensinado ao seu povo um padrão. E como é que Deus ensinou de forma prática isso? Deus mandava todos os dias o maná, com exceção do Shabat.
No primeiro dia, maná. Segundo dia, maná. Terceiro dia, maná. E assim por diante. Quando chegava no sexto dia, Deus mandava maná em dobro. Por quê? Para que você aprenda que durante 6 dias você deve trabalhar, mas no 7º dia você não precisa disso. Nesse dia é um tempo para você descansar, é um tempo para você cultuar ao Senhor, e para cultuar ao Senhor, não ficar apegado aos seus afazeres, e muitos afazeres, não perder tempo com esses muitos afazeres. Cultue ao Senhor, busque o Senhor, se volte para o Senhor. Deus ensinou isso de forma prática. É interessante também notar que na época do Antigo Testamento não havia um legalismo rígido. A essência da lei era o mais importante. Em outras palavras, o Shabat era o seguinte: é um dia para você, e esse dia você aproveita para cultuar ao Senhor. Agora, se você quiser trabalhar nesse dia, de quem é o problema? Não havia uma questão rígida, como no tempo de Jesus, assim veremos. No Antigo Testamento não havia esse rigor da lei, era importante a essência. A essência é: você ama a Deus? Amo. Essa é a pergunta: você ama a Deus? Amo a Deus. Então, se você ama a Deus, cultue esse Deus. Ele te deu um dia para você fazer isso. Vá até o tabernáculo, vá até o templo, cultue este Deus, honre este Deus, louve este Deus, participe de tudo aquilo que está programado para você servir a Deus. Sirva a Deus através desse dia, ou neste dia. Ou seja, é o amor. Se você ama, faça. Né? É como se nós tivéssemos, por exemplo, queridos, um aniversário de alguém que nós amamos muito. E aí você faz o seguinte, fala: não, sábado, se eu falar assim, olha, sábado eu vou na sua casa. Aí você fala: não, sábado, pastor, não dá, porque sábado eu tenho um aniversário da minha avó. O que você está querendo dizer para mim? Pastor, é importante a sua presença, seria muito legal receber o senhor na minha casa, mas a minha avó, como eu amo a minha avó, eu não posso perder o aniversário dela por nada. Deu para você entender? Porque você ama, você está lá. Porque você ama, você cultua. Porque você ama, você louva. Porque você ama, você serve. Porque você ama. É o amor. A essência da lei é o amor. Mas, se você desprezar o Shabat, há consequências. Quando você lê o Antigo Testamento, existia uma lista de deveres daquilo que podia ser feito, inclusive daquilo que não podia ser feito. O Shabat não era um dia de ficar ocioso. Você, inclusive, deveria ir até o tabernáculo, o templo. Você deveria levar o animal. O sacerdote podia sacrificar. Os pães eram feitos e trocados ali, no Shabat, e colocados diante da presença de Deus. As pessoas podiam ir até o profeta no Shabat, para ouvir o que o profeta tinha para falar. Ou seja, o Shabat não era um dia de ficar em casa, ocioso, de braços cruzados, sem fazer absolutamente nada. Não, isso é um conceito farisaico, Novo Testamento. Não fazia parte do Antigo Testamento. Mas eu preciso destacar uma última coisa aqui. A ênfase do 4º mandamento em Êxodo 20 está na criação. Pois em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar, tudo que neles existe. Mas no 7º ele sabateou. Existem 10 mandamentos. Não sei se todos sabem disso, né? Às vezes eu parto do princípio de que todo mundo sabe, mas nem todos sabem. Quando eu falo, pastor, mas está lá nos 10 mandamentos. Mas qual dos 10 mandamentos você está se referindo? Normalmente a pessoa se refere a Êxodo 20, mas existe um segundo 10 mandamentos em Deuteronômio 5, diferente desse. Compare depois, quando você estiver na sua casa, Êxodo 20 com Deuteronômio 5, e você vai perceber que existem coisas diferentes. E quando você chega em Deuteronômio 5, repare como está o 4º mandamento. Guardarás o dia do Shabat, a fim de santificá-lo, conforme o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é um Shabat para o Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem o teu servo ou serva, nem o teu boi, nem teu jumento, ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver em tua propriedade. Opa, até aí está igual, muito parecido. Mas aí para frente, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Isso não tinha lá. Lembra-te de que foste escravo no Egito, e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso, o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia do Shabat. Ué, por que eu tenho que guardar o dia do Shabat? Êxodo 20, porque o Senhor trabalhou 6 dias e sabateou no 7º.
Por que eu tenho que guardar o Shabat aqui em Deuteronômio 5? Porque Deus me tirou da escravidão do Egito e agora Ele está me ordenando que no Shabat eu celebre a minha libertação. Pegue aí o gancho. Houve uma mudança significativa. Tira-se os olhos da criação, volta-se os olhos para a libertação do Egito. E isso é importantíssimo para a gente entender a mudança que temos no Novo Testamento. Quando chegamos no Novo Testamento, Jesus entra em cena. E Jesus tinha plena ciência do que significava o Shabat. E ele desafiou abertamente os líderes de Israel com respeito à atitude dos mesmos quanto ao Shabat. Jesus viveu de acordo com o verdadeiro significado da palavra Shabat. Por que eu falo isso? Porque Jesus, vamos pegar como era no tempo de Jesus. Imagine se fosse hoje, né? Eu saio com o meu carro daqui e de repente, ali na frente, chegando talvez num dos cruzamentos, num dos semáforos aqui à frente na avenida, um carro ultrapassa, né, a preferencial no sinal vermelho ali e bate num outro carro e você está passando exatamente no momento. Ou é um dos primeiros carros a passar em seguida. Aí você fala assim, como eu gostaria de ligar para o SAMU, para que o SAMU viesse aqui, mas eu não posso, porque hoje é Shabat. Se eu ligar, eu estarei pecando. Eu não posso ligar. Mas, se você não ligar, o socorro não vem, a pessoa pode morrer. Não, mas aí eu não posso fazer nada. Se ela tiver que morrer, ela vai morrer, porque eu não posso, porque hoje é Shabat, eu não posso pegar o telefone e ligar para ninguém. Lembra da história do bom samaritano? Era Shabat. Por que o sacerdote passa de largo? Por que o levita passa de largo? Porque eu não posso. Eu estou vendo um homem caído aqui no chão, estou vendo que ele foi assaltado, eu estou até vendo, mas eu não posso, eu estou indo para o culto. É Shabat. Hoje eu não posso ajudar ninguém, não. Eu não posso. Deu para você entender? Como é que era no tempo de Jesus? Vamos imaginar então uma outra situação. Você está andando de carro aqui também, aí não é um outro carro. É uma pessoa que se desequilibrou da bicicleta, ela estava cheia de coisas aqui na garupa da bicicleta, ela estava pedalando, é um senhorzinho, talvez magrinho, fraquinho, e pedalando a bicicleta, daqui a pouco ele se desequilibrou, passou talvez por um buraco, e caiu com a bicicleta no chão, esparramaram todas as coisas ali na rua, e aí você passa com o carro e olha e fala, coitado, né? Se fosse amanhã, segunda, eu até pararia para ajudar. Mas hoje é o Shabat, hoje eu não posso. Deu para você entender? Jesus não tinha essa mentalidade. Era sábado? Era. Mas estava um homem ali no tanque de Betesda. Levanta, toma o teu leito e anda. Ah, era um leproso, né? Eu quero, fique limpo. Ah, era uma mulher encurvada, há 18 anos, encurvada. E Jesus então atrás à frente e a endireita. É um homem que tem uma mão mirrada. Jesus faz com que a mão volte ao lugar. É um homem hidrópico, cheio de água nas pernas, nas extremidades. E Jesus então cura aquele homem. É uma pessoa endemoniada e Jesus expulsa o demônio. Jesus não está importando se aquilo devia ou não acontecer. Ele tem a mentalidade de que aquela pessoa está passando mal, aquela pessoa precisa de ajuda, aquela pessoa está precisando de socorro, aquela pessoa está em sofrimento. E não importa se é domingo, se é segunda, se é terça, se é quarta, se é quinta, se é sexta, se é sábado, não importa o dia. Eu tenho que ajudar essa pessoa, porque eu ajudar essa pessoa é muito mais importante do que o dia. Deu para você entender? Certa vez Jesus e os discípulos passando por uma colheita, por um lugar de colheita, eles estavam com fome e pegaram algumas espigas ali e comeram. E aí os fariseus dizendo, mas aquilo que os seus discípulos estão fazendo, não pode colher. O que você está querendo dizer? Que eu não posso matar minha fome? Que eu tenho que ficar com fome? Que eu não posso comer? Eu não posso matar as necessidades biológicas do meu corpo, saciar as necessidades biológicas do meu corpo? Eu não posso, eu tenho que morrer de fome. Ah, você tem que morrer de fome. Por quê? Porque existiam leis. Para você entender, no tempo de Jesus existiam 39 leis com relação ao Shabat.
Uma das leis, por exemplo, só vou citar uma das leis, você não podia escrever 2 letras, porque era pecado. 2 letras, uma você podia, mas 2 letras você não podia escrever. Repare, tantas leis que não tem, você olha para o Antigo Testamento, não existia nenhuma normatização com relação a isso, ou seja, o sábado foi criado para você, então usufrua do sábado, aproveite do Shabat, descanse, cultue, louve, sirva ao Senhor, goze desse benefício que o Senhor te deu, trabalhe 6 e descanse 1, se você quiser descansar, muito bem, tirar proveito, muito bem, se você não quiser, o problema é seu, é você que vai pagar o preço, porque seu corpo precisa, sua mente precisa desse descanso, e se você não quiser descansar, o problema é seu. No tempo de Jesus havia o rigor, é por isso que Jesus se aproxima dos fariseus para dizer exatamente isso, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Vocês estão invertendo, vocês estão achando que o homem foi feito por causa do sábado? Não, o sábado foi criado por causa do homem. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Ou seja, existiam tantas leis e tanta opressão em cima das pessoas, que é por isso que Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque se vocês estão debaixo de tanta lei, tanta opressão, venham até mim. E por que venham até mim? Porque eu não tenho nada disso. Para mim não existe isso, para mim não existe sábado, para mim não existe domingo, para mim não existe esse dia, não existe segunda, terça, eu sou atemporal, não existe isso existe para você, foi criado para você usufruir e gozar desse dia, aproveitar. Agora, se você não quiser, ou se você quiser se tornar escravo desse dia, o problema é seu, não é meu, porque o dia não foi criado com este propósito, com essa função. Outra coisa que eu preciso destacar é que com a morte de Cristo na cruz, o sábado perdeu a sua razão. Porque o sábado, como dia de culto como era, o Shabat, com os elementos, com os sacrifícios, com os rituais, com a morte dos animais, tudo isso foi abolido. Tudo isso acabou, tudo isso foi abolido. Eram apenas sombras, figuras a respeito de Jesus. É interessante notar também que os cristãos em nenhum momento foram orientados com relação ao dia. Repare isso. Leia o Novo Testamento e me mostre um texto que diz que dia que a gente tem que guardar. Se eu olhar o Antigo Testamento, que é um livro escrito para os judeus, que é a Bíblia judaica, ali sim há orientações com relação ao sábado. Em Cristo Jesus não há continuidade da velha aliança. A velha aliança é uma coisa, em Cristo há uma nova aliança no meu sangue. A nova aliança do meu sangue, em qual dia, na nova aliança do meu sangue, eu devo cultuar ao Senhor ou guardar para o Senhor? Qual dia? Não tem. Existe algum texto no Novo Testamento que diz que eu tenho que guardar o sábado? Não. Mas existe algum texto no Novo Testamento que diz que eu tenho que guardar o domingo? Também não. Por que nós, os cristãos, desde o princípio, começaram a celebrar o domingo, ou a cultuar o Senhor no domingo? Porque no domingo houve a ressurreição, porque no domingo houve a descida do Espírito Santo. No primeiro dia da semana, no dia do Senhor, quando João, por exemplo, avista tudo aquilo que ele viu e escreveu no Apocalipse, diz lá no capítulo 1 de Apocalipse, que no dia do Senhor, o Senhor lhe mostrou todas as coisas que estão registradas ali. Ele viu o Senhor no dia do Senhor, ou seja, no domingo. O apóstolo Paulo, quando orienta a igreja a respeito da contribuição, ele diz que cada um de vós, no primeiro dia da semana, ponha de lado. No primeiro dia da semana. Ou seja, a ênfase, ou falar a respeito do primeiro dia da semana, ou cultuar, foi algo tão natural, não houve uma exigência em nenhum lugar. Jesus poderia ter dito, olha, ou depois que ele ressuscitou, dizendo, eu ressuscitei agora, nós vamos mudar as coisas. O povo antigo, os judeus antigos, eles vão ficar com o sábado, e nós vamos ficar para o domingo. Nós não temos isso. Eu gostaria muito que Jesus tivesse feito isso, mas ele não fez. E sabe por que ele não fez? Porque não importa. O que importa no padrão de Deus é que você trabalhe 6 e você descanse 1.
Temos pessoas aqui, por exemplo, que são policiais, que trabalham em turnos. Alguns 12, folgam 24, outros 24, folgam 48, folgam 72, não sei. Nós temos turnos diferentes. Para eles, não está talvez, nem vai funcionar muito o que eu estou dizendo aqui. Porque eles trabalham um e folgam 2. Trabalham um corrido, 24 horas, ou seja, que seriam 3 dias nossos, de 8 horas. Eles trabalham 24 horas corrida. Uma enfermeira, por exemplo, que às vezes trabalha 24 horas e depois ela descansa 1, 2 dias. E assim por diante, não tem. Qual, para quem? Ou seja, quando eu olho para essa palavra, é o seu contexto. É por isso que não foi estabelecido nada. É porque é o seu contexto. Como é que está o seu contexto? Você trabalha quantos dias e pode folgar quantos? Ou você pode folgar só um? Eu trabalho amanhã, 7 horas, 8 horas eu estou na loja. Quando é que você fecha? Quando você para? Sábado, 2, 3 horas da tarde, é que eu fecho a loja e vou para casa. Então quando é o seu dia de descanso? Domingo. Quem trabalha no shopping, que trabalha em turnos, um domingo ele trabalha, 2 domingos ele trabalha no mês, 3 domingos ele trabalha no mês. Um domingo ele tem que descansar por lei. Mas ele trabalha. E quando ele trabalha no domingo, que dia que ele descansa? Sei lá, terça-feira, quarta-feira, ele entra. Mas 6 dias se trabalha. Um dia se descansa. Por quê? Este é o padrão. Se esse é o padrão, e eu quero que você entenda isso, quando você olha, por exemplo, para o texto que nós lemos, qual o dia que eles estão se reunindo? Todos os dias. Poderia estar lá, no sábado, eles se reuniam no pátio do templo, ou no domingo se reuniam, não, mas não diz lá, todos os dias, e diariamente. Por quê? Porque o dia não importa. Essa é a nova concepção. Bom, se não há ênfase num dia, pois a comunidade cristã podia se reunir nas casas todos os dias e cultuar ao Senhor, né, todos os dias, de onde então vem o ensinamento de um domingo como um dia sagrado? Constantino não criou nada novo. Os cristãos, desde o princípio, desde a ressurreição, se reuniram aos domingos também. Podiam se reunir durante os outros dias, mas se reuniam. E muito tempo, quando você lê os documentos, sábado e domingo caminharam juntos. Mas aí o domingo predominou. Os judeus ficaram com o sábado, e essa era a distinção. O sábado é dos judeus, é o Shabat deles. Nós temos o domingo, o dia do Senhor. Esse é o nosso dia. Constantino não criou nada novo, mas foi responsável por tornar o domingo num dia legal de descanso. Numa publicação, num decreto, no dia 7 de março de 321, há 1701 anos, ele publicou que o homem deveria trabalhar 6 dias, de segunda a sábado. Mas o domingo, que era o dia do Deus Sol, ou do Sol invicto, um Deus a qual Constantino servia e adorava, nesse dia deveria-se então descansar de toda a sua obra. Interessante que Constantino se converteu em 313, 313 ele liberou para que os cristãos pudessem se reunir. 321, mesmo convertido, Constantino atribui o domingo ao dia do Deus Sol invicto. Mas, apesar do decreto, ele diz, os juízes, os trabalhadores da cidade podem trabalhar 6 dias e descansarão. Os que trabalham no campo têm a liberdade, se quiserem aproveitar, porque às vezes é tempo de colheita, às vezes é tempo de plantio, se quiserem aproveitar esse dia, cada um fique livre para aproveitar esse dia, mas que haja um tempo de descanso. Bom, por mais que Constantino não criou nada novo, e o que parece para nós tão inofensivo no início, isso trouxe uma mudança drástica. Por quê? Porque as ideias centrais de um culto levítico, tempo sagrado, lugar sagrado e ministério sagrado, agora existe o tempo sagrado. O que mudou? Todos serviam. Onde? Em todos os lugares. Quando? Todos os dias. E o que aconteceu? Com o decreto de Constantino, todas as pessoas
não preciso mais servir. Quem é que serve? O sacerdote. Onde que se serve? No templo. Quando que se serve? No domingo. Então todos, passou para um. Todos os lugares, passou para um. Todos os dias, passou para um. Aqui houve uma mudança drástica. Porque Deus era servido por todas as pessoas. Todos os dias. Em todos os lugares. Agora se restringiu a uma única pessoa, a um único lugar, a um único dia. E é isso que vem até os nossos dias. E é essa mentalidade que vem. Ou seja, se o culto ao Senhor se resume a um dia específico, o que eu faço nos demais? Ou se servir ao Senhor se resume a um dia específico, o que eu faço com os demais? Se domingo é o dia do Senhor, o que fazer então para o Senhor nos outros dias da semana? E aí é que eu encerro com 3 desafios para mim e para você. Primeiro, entenda que existe um dia para descansar. Olhe para o seu trabalho. Entenda que você pode trabalhar e deve 6 dias, mas um dia não. Esse é o padrão. Esse é o padrão. Casa, minha esposa é professora. E eu fico bravo toda vez que no domingo eu tenho prova para corrigir. Eu tenho um negócio que a coordenadora me mandou. A coordenadora mandou quando? No domingo, 6 horas da manhã? Porque você pode trabalhar de segunda, no caso de um professor, de segunda a sexta. E ainda tem o sábado, que não vai para a sala de aula, e se quiser fazer, faça. Mas no domingo... E eu fico bravo em casa. Querido, é o seu trabalho, segunda a sexta, ou de segunda a sábado, joia. Mas no domingo, a não ser que você trabalhe no domingo, e aí a sua folga é terça, é quarta, o seu dia de descanso, sei lá quando é, aí é uma outra questão. Mas se você, como a grande maioria, trabalha de segunda a sábado, domingo não é dia disso. Domingo não é dia de corrigir prova, não é dia de montar nada, não é dia. Não é dia. Domingo é dia de cessar. 6 dias Deus trabalhou, um dia Ele parou de trabalhar. 6 dias Ele criou, um dia Ele parou a criação. E eu não vá, não, mas se eu não fizer, não, se você não fizer, nada vai acontecer. Deus criou um padrão. Deus criou um padrão. Trabalhe 6. Descanse 1. O seu corpo precisa. A sua mente precisa. Segundo, entenda que uma parte do seu tempo deve ser consagrada ao Senhor. Uma parte do seu tempo deve ser consagrada ao Senhor. A 7ª parte do seu tempo deve ser consagrada ao Senhor. Apesar de que em Cristo não há especificação de um dia, o dia do seu descanso, volte-se para Deus. Como crentes em Cristo, nós temos o domingo desde a ressurreição. Nós nos reunimos aos domingos. Portanto, se domingo é dia da sua folga, no seu trabalho, dedique-se ao Senhor. Separe esse dia, não para assistir TV. Você pode assistir TV, ir ao parque, passear, tomar sorvete, ir num restaurante. Não há pecado absolutamente em nada disso. Ir num restaurante, passear, levar os totós para passearem, levar a criançada para brincar de bicicleta, soltar pipa. Você pode fazer tudo isso. Assistir partida de futebol, tomar sua cerveja zero. Mas você tem que dedicar seu tempo ao Senhor. Para mim, domingo sem culto não é domingo. Para mim. Terceiro, não se apegue a um único dia. Sirva ao Senhor, não apenas aos domingos, mas todos os dias, em todos os lugares. E aqui talvez seja o maior desafio, principalmente pós-pandemia. Porque se já era difícil os crentes cultuarem ao Senhor aos domingos, imagine agora. Imagine agora.
Porque agora eu posso assistir, não precisa nem ser domingo. Hoje eu não estou afim de assistir não. Hoje eu vou assistir Netflix. Pastor Wagner, não. Netflix, falaram de um filme top, aí você, Netflix. Aí você vai assistir o culto terça. Bom, você assistir, né? Não. Tempo para o Senhor. Os que estão em casa, aí é um grande puxão de orelha. Porque os que estão em casa eu preciso que se dedique. Eu separei o meu tempo, eu estou assistindo. Ok, mas está servindo como? Porque é servir. São 3 coisas que eu trabalhei. São todas as pessoas servindo, em todos os lugares e em todos os dias. Você pode fazer isso. Esse é o objetivo. Quando eu olho para a nossa realidade, eu sei que é difícil. Domingo passado, eu comentei hoje pela manhã, domingo passado, eu fiquei tão mal, eu terminei o culto. Domingo eu sentei onde está o Jackson ali, eu sentei ali no fundo. Eu fiquei tão mal, eu não via a hora de ir embora, eu queria ir embora, eu queria sumir. Porque eu pensei assim, domingo e ceia, e nós preparamos e compramos pães e compramos sucos e preparamos. E aí a quantidade de pessoa que tinha domingo passado na igreja, eu falei, Deus, não, onde está o teu povo? Porque se não vem nem do domingo, e eu não venho nem no domingo da ceia, que antigamente era assim, domingo às vezes mais, e aí o domingo da ceia lotava, porque é o domingo da ceia, e no domingo da ceia, onde estava o povo? E eu sentei ali muito mal, pensando em dar fim ao ministério, em acabar, falando, não, acho que acabou para mim, eu acho que acabou. Se é para isso, Deus, não. Como eu fiquei mal. E fui embora mal daqui. Muito mal. Por quê? Porque, queridos, a mentalidade. Todos os dias você tem que servir, mas há um dia específico. Todos os lugares você pode servir, mas existe um lugar específico. Participe disso. Eu quero que essa igreja seja uma igreja, esse é um desejo do coração, que é uma igreja que sirva, todos sirvam, não alguns, mas todos. Eu posso servir abrindo a porta da minha casa, eu posso servir fazendo uma janta, eu posso servir dando um abraço, eu posso servir dando um telefonema. Por isso que os grupos pequenos, não, eu sou o responsável, minha casa é só aberta. Mas eu sou aquele que vou ligar para avisar todo mundo, e vou visitar aquele que não veio, eu vou mandar uma mensagem dizendo, por que você não veio, o que aconteceu, está precisando de alguma coisa, vai ser o meu ministério, todo mundo pode servir. Quando, pastor? Todos os dias. Existirão grupos de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, todos os dias, mas domingo, juntos aqui. Todos os dias, todos os lugares, todas as pessoas. Mas um dia aqui, todas as pessoas, num lugar específico, num dia específico. Não perca isso de vista. Não perca essas oportunidades que Deus está dando para você. E os que estão em casa reflitam muito. Né? Nós já estamos num outro patamar, já estamos liberando aí a maioria das cidades e provavelmente Campo Grande, eu creio que essa semana, liberando máscaras e a gente tendo liberdade. Muitos já estão sem máscaras e tranquilo. Nós estamos voltando à nossa vida. Você já voltou à sua vida normal, do seu trabalho, das suas coisas, faz tempo. E com relação à fé, às vezes nós estamos negligenciando. Cuidado com isso. Sejamos uma igreja diária. Sejamos uma igreja de todas as pessoas e em todos os lugares, servindo ao Senhor todos os dias. Amém, queridos? Não esqueçam, ao sair ali, de preencher a ficha com a Fabrícia, ela já está ali em pé ao fundo. Hoje há suco para vocês, é suco aí? Um suco para vocês, há um café ali no fundo. Não saia sem tomar um suco, sem tomar um café, sem cumprimentar as pessoas e conversar um pouquinho. Vamos ficar em pé, vamos orar.
Pai, eu quero agradecer ao Senhor por este tempo aqui, nessa noite. E que nós sejamos uma igreja com a visão que existia lá atrás e com aquilo que o Senhor com toda certeza deseja para o seu povo. O Senhor não deseja que apenas algumas pessoas, mas todas as pessoas te sirvam e te sirvam com alegria no coração. Que todas as pessoas te sirvam e não apenas num dia, mas todos os dias, e não apenas neste lugar, mas onde o Senhor nos colocar, que sejamos servos, servas do Senhor. Obrigado por essas 3 mensagens e por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou com relação ao Antigo, Novo Testamentos, com relação à história da igreja e diante dos desafios que temos como igreja. Que sejamos uma igreja dinâmica, uma igreja esparramada por essa cidade, uma igreja que sirva ao Senhor com um cafezinho, com um suco, com um abraço, com um telefonema, com um abrir de portas, com uma ministração, com aquilo que o Senhor nos colocar nas mãos. Que sejamos uma igreja que sirva ao Senhor e que faça isso para o Senhor, todos os dias da semana e não apenas num único dia. Obrigado por essas palavras e por tudo aquilo que aprendemos, que tenha trazido crescimento, não só intelectual, mas espiritual, acima de tudo, às nossas vidas. Agora leva-nos para as nossas casas, em paz e em segurança. Que tenhamos uma excelente noite e que tenhamos, Deus, uma excelente semana, na presença do Senhor, debaixo da graça e do favor do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.